Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos filmes que, na minha opinião, elevou a ação e a aventura do cinema de fantasia a outro nível, Demo Eternis, lançado em 2001. Antes de mais nada, é importante entender que este filme não é apenas uma sequência do sucesso de 1999, ele é uma expansão de um universo inteiro, misturando história, mitologia egípcia e pura adrenalina cinematográfica. E sério, o que mais me fascina é como a história consegue equilibrar a ação com aquele clima místico que faz você acreditar que há, de fato, segredos enterrados há milênios nas areias do deserto. O filme começa nos transportando para algo que parece tão distante no tempo que quase nos sentimos minúsculos, há cerca de 3.000 anos. O lendário Scorpion King governa uma parte do Egito com uma força e um exército aterrorizantes. O que é impressionante aqui é que o filme não se limita a mostrar um vilão comum. Ele cria uma mitologia própria. O Scorpion King faz um pacto com os deuses, prometendo entregar sua alma em troca de poder e de vingança sobre seus inimigos. Isso, para mim, já dá uma ideia do quanto a história é densa e intricada, misturando fantasia e mitologia egípcia de uma forma que não se vê todo dia no cinema de aventura. Algo que sempre me chama a atenção nesse filme é como ele respeita certos elementos históricos e culturais, mesmo dentro da fantasia. Por exemplo, a representação do Antigo Egito, os cenários, os templos, pirâmides e até a simbologia dos deuses egípcios são bastante inspiradores. Claro, Hollywood dá suas liberdades criativas, mas ainda assim você sente que existe um cuidado em criar algo que, mesmo fictício, carrega peso histórico. É como se estivéssemos assistindo a uma aula de história misturada com ação explosiva, e isso é algo que admiro demais. Quando o filme transita para a linha do tempo moderna, em 1933, temos a reunião de personagens que já conhecemos do primeiro filme, Rick O'Connell e sua esposa Evelyn, agora pais de um garoto chamado Alex. A dinâmica familiar aqui é super interessante, porque mostra que o filme não quer apenas se apoiar em ação e monstros. Ele também explora relações humanas, o medo de perder alguém que amamos, a coragem que surge quando sentimos que temos que proteger nossos entes queridos, e até aquele toque de humor leve que o Rick traz, mesmo em situações de perigo extremo. Confesso que, para mim, isso torna tudo mais envolvente. A história não é só sobre mumificação e maldições, é sobre pessoas comuns sendo colocadas em situações extraordinárias. Um detalhe que me encanta em Demo Eternis é como ele introduz objetos místicos que carregam histórias próprias, por exemplo, o bracelete que Alex herda, que tem uma ligação direta com o Scorpion King e com os antigos segredos do Egito. E o que é fascinante é que o filme consegue transformar algo aparentemente simples, como um bracelete, em um elemento central da narrativa. É esse tipo de detalhe que faz você perceber que cada objeto no filme tem propósito. Não é só enfeite, mas sim parte da história, parte da tensão, e, de certa forma, um personagem por si só. Outra coisa que merece destaque é a fotografia e a ambientação. A areia do deserto, as ruínas, a maneira como a luz do sol se mistura com o pó e a poeira, tudo isso cria uma atmosfera única. É como se o filme inspirasse história e perigo ao mesmo tempo. E a direção de arte realmente merece elogios. Eu sempre fico impressionado com como eles conseguiram equilibrar a fantasia com um senso de realidade histórica, de modo que a história parece crível mesmo quando estamos diante de uma maldição milenar. Agora, se falarmos da ação, Demo Eternis não poupa esforços. A cena da ressurreição do Scorpion King, por exemplo, é épica. É um daqueles momentos em que você fica literalmente na ponta da cadeira, porque sabe que a ameaça é real e gigantesca. O Scorpion King não é apenas um vilão físico, ele é quase uma força da natureza com uma aura de invencibilidade. E isso é incrível porque ele não é apenas mais um antagonista, ele traz a sensação de que o tempo e a história estão conspirando contra os heróis. Para mim, isso transforma o filme de uma simples aventura em algo que se sente grandioso, quase mitológico. Além disso, o filme é cheio de detalhes que podem passar despercebidos na primeira vez que assistimos. Por exemplo, as inscrições egípcias, os hieróglifos nos túmulos e templos, e até a maneira como a história conecta passado e presente. Tudo isso cria uma sensação de continuidade histórica que é muito rara de se ver em filmes de aventura. Você percebe que não é só uma história de monstros, é uma história que expira através do tempo, com consequências reais para cada ação dos personagens. E falando como fã, eu adoro quando um filme consegue fazer isso sem parecer forçado. Para encerrar essa primeira parte, eu diria que Demo Eternis é muito mais do que parece à primeira vista.
Ele mistura ação, aventura, romance, mitologia e história de uma forma que poucos filmes conseguem. O que mais me fascina é como ele consegue fazer o público sentir que está vivendo dentro da história, quase como se estivéssemos nós mesmos explorando templos antigos, decifrando segredos e enfrentando maldições milenárias. É um equilíbrio raro de entretenimento e envolvimento emocional que torna essa sequência memorável. Então, pessoal, isso é só a introdução, já dá para sentir a grandiosidade da história, o peso da mitologia e a adrenalina que está por vir. Na próxima parte, vamos mergulhar mais fundo na jornada de Alex, Evelyn e Rick, explorando as descobertas arqueológicas, as intrigas com os vilões e, claro, as cenas de ação que nos deixam sem fôlego. Então, pessoal, agora que já mergulhamos no contexto histórico e na mitologia do filme, vamos falar sobre a jornada que realmente nos prende, a de Alex O'Connell e a ligação dele com os segredos do Antigo Egito. Uma das coisas que mais me fascina em Demon Eternis é como o filme consegue equilibrar o épico com o pessoal. Não é só sobre batalhas e monstros gigantes, é sobre uma família lidando com forças que eles mal conseguem compreender. E Alex, sendo filho do Rick e da Evelyn, carrega essa herança de coragem, curiosidade e, vamos ser sinceros, um pouquinho de teimosia típica de adolescente, o que torna a história muito mais humana. O ponto de partida da aventura moderna é quando Alex encontra aquele bracelete misterioso, e aqui, pessoal, vale uma pausa para comentar. Como eu adoro filmes que transformam objetos aparentemente simples em peças centrais da narrativa. Não é só um adorno, é um elo com o passado, uma chave para mistérios que se estendem por milênios. A forma como o bracelete conecta Alex diretamente com o Scorpion King é genial. Ele literalmente se torna o fio que une passado e presente, mostrando que o que aconteceu há milhares de anos ainda influencia a nossa história hoje. E para mim, isso é a verdadeira beleza do filme, a sensação de que o passado nunca está realmente enterrado, que sempre pode voltar para nos desafiar. Agora vamos falar da tensão que surge quando Alex e os demais personagens percebem que não estão apenas lidando com relíquias antigas, mas com forças que podem realmente ameaçar o mundo moderno. A cena em que Alex descobre que o bracelete emite uma luz que aponta diretamente para o local exato das pirâmides é simplesmente fantástica. É aquela mistura perfeita de mistério e ação. Você sente o peso da história, mas ao mesmo tempo o coração dispara porque sabe que algo épico está prestes a acontecer. Eu sempre fico pensando, como os roteiristas conseguiram criar algo tão visualmente impressionante e ainda assim carregado de significado? É um equilíbrio que poucos filmes conseguem. E claro, temos a parte arqueológica. Eu sempre fui fascinado por arqueologia, então ver Evelyn e Rick explorando túmulos, decifrando hieróglifos e interpretando sinais antigos me deixa totalmente envolvido. É aquela sensação de o que os antigos realmente queriam nos contar. E o filme consegue transmitir isso sem parecer didático ou entediante. Cada descoberta arqueológica traz tensão, porque sabemos que os vilões também estão atrás desses segredos. Aqui, o filme brilha ao criar uma corrida contra o tempo, não só física, mas também intelectual. Alex, Evelyn e Rick precisam decifrar símbolos, abrir portões secretos e entender pistas que os antigos deixaram. E isso mantém o público na ponta da cadeira. Falando nos vilões, Demon Eternis eleva o conceito de antagonista a outro nível. O Scorpion King e seu exército não são apenas inimigos físicos, eles carregam uma aura de invencibilidade e um senso de destino trágico que é fascinante. O Scorpion King, em particular, é quase como uma força da natureza. Ele representa poder absoluto, mas também a consequência de pactos antigos e arrogância humana. É interessante ver como o filme consegue dar profundidade a um vilão que poderia facilmente ser unidimensional. Ele não é só mau porque quer ser, ele é mau porque acredita que o mundo deve obedecer à sua vontade, e isso adiciona camadas à história. E eu preciso comentar sobre a tensão entre o passado e o presente. A cada cena, o filme nos lembra que o que aconteceu milhares de anos atrás ainda ecoa no presente. Alex, por exemplo, é constantemente confrontado com a responsabilidade de lidar com legados antigos, não só de sua família, mas do próprio Egito Antigo. Isso cria uma sensação de peso e urgência que vai muito além da típica aventura de ação. Não é apenas sobre correr e lutar, é sobre entender a importância de cada decisão, de cada escolha, e de como isso pode afetar gerações futuras. Outro ponto que eu amo no filme é a construção visual das sequências de ação. Quando eles exploram as pirâmides e descobrem passagens secretas, tudo é mostrado com uma atenção incrível aos detalhes. Cada sombra, cada corredor estreito,
Cada porta misteriosa contribui para a tensão. Você sente que a qualquer momento algo pode acontecer, e de fato acontece. Para mim, é essa habilidade de misturar ação com mistério que torna Demon Eternis tão envolvente. É impossível apenas assistir. Você sente que está vivendo a aventura junto com os personagens. E finalmente não podemos esquecer do aspecto familiar. Rick e Evelyn não estão apenas protegendo o mundo, eles estão protegendo Alex, e isso adiciona um elemento emocional muito forte à narrativa. O medo de perder alguém que amamos é universal, e o filme explora isso de maneira sutil, mas eficaz. Cada decisão, cada risco que eles tomam, carrega um peso emocional que torna a história mais humana, mesmo em meio a criaturas sobrenaturais e batalhas épicas. Então, pessoal, essa segunda parte mostra que Demon Eternis não é apenas uma sequência de ação com efeitos especiais impressionantes. É uma história sobre legado, responsabilidade, coragem e conexão com o passado. E se você já se perguntou como seria viver uma aventura em que história e misticismo se encontram, esse filme oferece exatamente isso, e de uma forma emocionante e envolvente. Pessoal, agora chegamos a uma das partes mais intensas do filme, a ascensão do Scorpion King e todo o peso de seu exército antigo. E sinceramente, é aqui que Demon Eternis realmente brilha no quesito épico. Desde o começo, o filme nos apresenta a ideia de que algumas forças são quase intocáveis, que não são apenas inimigos, mas manifestações de um destino antigo que ninguém consegue controlar totalmente. E o Scorpion King encarna exatamente isso. O que me fascina é como o filme dá profundidade a esse vilão. Ele não é só um guerreiro com um exército, ele é alguém que fez um pacto com os deuses para obter poder absoluto. E claro, esse poder vem acompanhado de uma maldição, uma das ideias mais interessantes do filme, porque nos lembra que a ambição e a arrogância têm um preço sempre. No caso dele, o Scorpion King não está apenas buscando vitória pessoal, mas também justiça, ou melhor, vingança, contra aqueles que o traíram séculos atrás. Isso cria um vilão que é, ao mesmo tempo, ameaçador e quase trágico. Você sente que ele é poderoso, mas também que está preso a um destino que ele mesmo ajudou a criar. A construção visual do Scorpion King e de seu exército é outra coisa que me deixa impressionado. Quando ele surge das areias do deserto com sua armadura escura e o rosto parcialmente escondido, é impossível não sentir aquele frio na espinha. Ele parece uma força da natureza, uma entidade antiga que não se curva a ninguém. E os efeitos especiais, mesmo considerando que o filme é de 2001, ainda hoje impressionam. O exército de soldados mortos-vivos, todos de armaduras detalhadas, marchando atrás dele, cria uma sensação de ameaça constante que é palpável. Você sente que o mundo está prestes a ser tomado pelo caos. Outro ponto que adoro nesse filme é como ele mistura ação com tensão mística. Não é só batalha física, há um jogo de poderes antigos, de símbolos e rituais. Cada passo que Rick, Evelyn ou Alex dão dentro das pirâmides parece carregado de significados que eles ainda não entendem completamente. Isso aumenta a tensão, porque a qualquer momento, uma decisão errada pode liberar forças que ninguém consegue controlar. Eu sempre penso, é como se o passado estivesse vivo, literalmente observando e punindo qualquer desatenção. E isso cria uma atmosfera incrível de suspense e respeito pelo desconhecido. E falando em Alex, ele é o personagem perfeito para nos guiar nessa parte da história. Ele ainda é jovem, ainda está descobrindo seu lugar no mundo, mas já está lidando com ameaças que poderiam facilmente esmagar um adulto. E isso cria um contraste interessante. Você sente a vulnerabilidade dele, mas também a coragem que ele carrega. É aquele tipo de heroísmo que não depende apenas de força física, mas de inteligência, coragem e coração. É humanizador e muito envolvente. Outro ponto que me chamou a atenção é como o filme lida com a ideia de legado. O Scorpion King representa a história antiga em sua forma mais extrema, uma lembrança de que decisões e pactos feitos há milhares de anos ainda têm repercussões. E por outro lado, Alex e sua família representam a continuidade desse legado humano, a responsabilidade de aprender com o passado para proteger o presente e o futuro. Essa tensão entre passado e presente, entre destino e escolha, é o que dá profundidade à narrativa. Não é apenas sobre monstros e batalhas, é sobre o peso da história e o que fazemos com ele. Agora, não podemos deixar de comentar a sequência em que o Scorpion King revive e assume seu poder completo. É uma das cenas mais memoráveis, porque você sente o impacto de sua ascensão não só em termos visuais, mas também narrativos. Ele não é mais apenas uma ameaça latente, ele se torna um catalisador que força os heróis a ultrapassar seus próprios limites.
Eu adoro como o filme consegue transmitir a sensação de perigo iminente. Cada cena com ele tem um ritmo próprio, um peso, uma urgência que te prende completamente. E mesmo diante desse perigo quase insuperável, o filme nunca perde o senso de aventura e diversão. A interação entre Rick e Evelyn, o jeito que eles lidam com os desafios arqueológicos e até os momentos de humor que surgem em meio ao caos, tornam a experiência completa. É um equilíbrio raro de ação, suspense, misticismo e emoção humana. Você sente que está assistindo algo grande, mas ainda conectado aos personagens. Para mim, a ascensão do Scorpion King também levanta questões fascinantes sobre poder e moralidade. Ele tem força quase divina, mas não é invencível. Isso nos lembra de algo muito humano. Por mais que a história e as forças antigas possam parecer implacáveis, escolhas e coragem ainda importam. Alex, Rick e Evelyn enfrentam esse poder com inteligência, determinação e fé uns nos outros, e isso é algo que ressoa muito mais do que qualquer explosão ou criatura gigante na tela. Então, pessoal, essa terceira parte do filme é sobre tensão, ascensão de poder e a inevitabilidade do passado. É aqui que a narrativa se intensifica, que os heróis começam a entender a magnitude da ameaça e que o público sente a verdadeira escala do perigo. Demon Returns consegue transformar uma história de aventura em uma reflexão sobre história, legado e coragem, e sinceramente, é isso que faz com que o filme continue sendo incrível mesmo décadas depois de seu lançamento. Galera, agora entramos em um dos momentos mais fascinantes do filme, a exploração das pirâmides e a jornada de Alex. E honestamente, é aqui que Demon Returns se transforma de uma aventura cheia de ação para uma verdadeira experiência de mistério e suspense. O que eu mais gosto nessa parte é como o filme nos faz sentir dentro das pirâmides. Você sente a pressão, a claustrofobia, o frio na espinha, como se cada passo pudesse ser o último. É aquele tipo de tensão que você não consegue desligar a atenção, porque a qualquer momento algo pode dar errado. Alex, nesse ponto, ainda é jovem e inexperiente, mas está começando a provar que coragem não é apenas enfrentar monstros, mas enfrentar o desconhecido. Cada sala que ele entra, cada porta antiga que ele abre, carrega séculos de história e perigo. E o mais incrível é como o filme mostra que não se trata apenas de força física. Alex precisa decifrar enigmas, ler símbolos antigos e entender lógicas que não existem no mundo moderno. Isso me faz pensar, a verdadeira aventura aqui não é só correr ou lutar, é pensar, raciocinar e confiar na própria intuição. O filme também utiliza muito bem os elementos místicos das pirâmides. A atmosfera é quase palpável, corredores escuros, inscrições hieroglíficas, armadilhas antigas. Tudo isso cria uma sensação de que a história está viva. Não são apenas cenários bonitos, cada detalhe tem um propósito narrativo, e isso é o que torna a jornada tão envolvente. Você sente que Alex está realmente entrando em contato com o passado, literalmente caminhando sobre os vestígios de civilizações que deixaram segredos enterrados há milênios. Outro ponto que me impressiona é a maneira como o filme lida com a tensão entre o passado e o presente. Cada passo que Alex dá nas pirâmides é um lembrete de que ele está lidando com forças que transcendem seu tempo, e isso cria uma sensação de urgência incrível, porque sabemos que o Scorpion King está à espreita e qualquer erro pode ter consequências catastróficas. O contraste entre o jovem herói humano e as forças quase divinas que ele enfrenta é muito bem construído. É impossível não torcer por ele, mesmo sabendo que o perigo é real e constante. Além disso, as sequências de ação dentro das pirâmides são impressionantes. Não é só luta, é estratégia, raciocínio rápido e improvisação. Alex precisa usar o ambiente a seu favor, entender armadilhas e encontrar caminhos que muitas vezes não são óbvios. É aquele tipo de tensão que mistura ação e inteligência, e eu adoro como o filme consegue equilibrar esses elementos. Você sente que está em uma corrida contra o tempo e cada momento conta. Algo que também merece destaque é a relação de Alex com os outros personagens nessa parte. Ele não está sozinho, Evelyn e Rick estão presentes, mas o foco nessa etapa é mostrar como ele cresce como personagem. É interessante ver como a responsabilidade recai sobre ele, e como ele precisa aprender a confiar em si mesmo e em seu julgamento. Esse crescimento é sutil, mas muito eficaz, e faz com que a experiência do espectador seja mais imersiva. Você começa a se importar não apenas com o que ele vai encontrar, mas com quem ele está se tornando. E claro, não podemos esquecer da importância dos artefatos que ele encontra. Cada objeto antigo, cada amuleto ou bracelete, carrega não apenas poder, mas significado. Eles são peças-chave para entender o Scorpion King e para impedir que ele conquiste o mundo.
O filme faz um excelente trabalho em equilibrar esses elementos místicos com a ação, evitando que a história se torne apenas uma sequência de lutas. É um tipo de narrativa que exige atenção, mas recompensa o espectador com uma sensação de descoberta e aventura. Por fim, essa parte do filme nos lembra de uma coisa essencial: a verdadeira força não está apenas em músculos ou armas, mas na coragem de enfrentar o desconhecido, na inteligência para decifrar mistérios antigos e na capacidade de agir mesmo quando tudo parece perdido. Alex nos mostra isso de forma convincente, e é por isso que essa jornada pelas pirâmides é tão memorável. Agora, galera, chegamos àquele ponto do filme que realmente te deixa na ponta da cadeira, os confrontos diretos com o Scorpion King. E vou te dizer, essa é uma das partes que mais me fascinam, porque não se trata apenas de luta física, é sobre estratégia, tensão e o peso de lidar com uma força quase divina que desafia tudo que conhecemos. O Scorpion King não é apenas um vilão, ele é uma entidade que representa o poder absoluto do passado e a ameaça que isso traz ao presente. O que eu mais gosto aqui é como o filme consegue equilibrar a grandiosidade do antagonista com a vulnerabilidade humana dos protagonistas. Rick, Evelyn e principalmente Alex enfrentam algo que é literalmente mortal, e isso cria uma sensação de desespero e urgência que é palpável. Você sente que qualquer decisão errada pode custar vidas, e essa tensão constante mantém o espectador completamente imerso na história. É o tipo de ação que não é apenas espetáculo visual, ela tem consequências narrativas reais. Alex, em particular, brilha nesse momento. O que é interessante é perceber como ele não depende apenas da força física ou de armas convencionais. Ele precisa pensar rápido, improvisar e confiar na própria intuição para sobreviver. É essa combinação de coragem, inteligência e instinto que transforma sua jornada em algo épico. E é exatamente isso que diferencia Demon Returns de outros filmes de aventura. Os heróis não são invencíveis, eles são humanos diante de forças sobrenaturais. Outro ponto incrível é como o filme usa o ambiente a favor da narrativa. As cenas de combate dentro das pirâmides e nos desertos são espetaculares. As armadilhas antigas, as passagens secretas e os artefatos místicos adicionam uma camada de complexidade às batalhas. Não é apenas socar ou atirar. Cada movimento precisa ser calculado e cada decisão tem peso. Isso dá uma sensação de realismo dentro de um universo fantástico, algo que poucas aventuras conseguem equilibrar tão bem. E não dá para deixar de falar do próprio Scorpion King. Ele não é apenas poderoso, ele é imponente, majestoso e aterrorizante. O design visual, a trilha sonora e os efeitos especiais trabalham juntos para criar uma presença que domina a tela. Cada aparição dele causa impacto, e o filme faz isso sem exagerar nos clichês. Ele é uma ameaça tangível e, ao mesmo tempo fascinante, você sente medo, mas também uma espécie de admiração pelo poder que ele representa. Um detalhe que sempre me chama a atenção é como o filme explora a relação entre passado e presente durante esses confrontos. O Scorpion King é literalmente uma força do passado tentando dominar o presente, e os protagonistas precisam encontrar maneiras de equilibrar esse conflito. Isso cria momentos de reflexão interessantes. O que significa poder? Até onde alguém estaria disposto a ir para sobreviver ou proteger os que ama? Alex e os outros personagens enfrentam essas perguntas constantemente, e isso dá uma profundidade emocional que vai além da ação. E claro, temos a questão dos artefatos, principalmente o bracelete que Alex carrega. Não é apenas um objeto de poder, ele é simbólico, uma ligação direta entre o passado e o presente. O filme mostra que para vencer o Scorpion King não basta força bruta, é necessário compreender a história, respeitar as tradições e usar o conhecimento antigo de maneira estratégica. Essa mistura de misticismo e raciocínio humano torna a batalha muito mais interessante e envolvente. Por fim, os confrontos com o Scorpion King destacam outro ponto crucial: a união e confiança entre os personagens. Mesmo diante de forças quase impossíveis, eles percebem que só sobrevivem juntos. A coragem individual é importante, mas a verdadeira força está na colaboração, na inteligência coletiva e na determinação de proteger uns aos outros. É um lembrete poderoso de que mesmo em aventuras épicas, os laços humanos são o que realmente nos impulsiona. Essa parte do filme é intensa, emocionante e cheia de tensão. A sensação de perigo iminente, a grandiosidade do vilão e a coragem dos protagonistas criam um equilíbrio perfeito entre ação e narrativa. É aquele tipo de sequência que faz você torcer, prender a respiração e se sentir dentro da história, vivendo cada desafio junto com os personagens.
Chegamos, pessoal, àquele ponto do filme que realmente deixa qualquer fã de aventura com o coração acelerado. O clímax final. É aqui que tudo que foi construído ao longo da história explode em ação, emoção e tensão quase insuportável. As pirâmides, o Scorpion King e nossos heróis se encontram em um confronto que mistura estratégia, coragem e momentos de puro suspense. E é exatamente isso que faz essa parte do filme tão memorável. Uma das coisas mais legais é como a narrativa consegue equilibrar o sobrenatural com a vulnerabilidade humana. O Scorpion King, agora em todo o seu poder monstruoso, é uma força praticamente imbatível. Ele não é apenas forte fisicamente, mas também possui uma presença intimidadora que parece esmagar qualquer esperança de vitória. E é justamente essa ameaça quase divina que faz cada movimento dos protagonistas parecer tão crítico. Você sente a tensão, sabe que qualquer passo em falso pode custar a vida de alguém, e isso cria uma experiência totalmente imersiva para quem assiste. Alex, Rick e Evelyn mostram aqui o que realmente significa coragem. Mas não é aquela coragem clichê de filme de ação, é a coragem real de enfrentar o desconhecido, de improvisar, de manter a calma mesmo quando tudo parece perdido. Alex especialmente brilha porque ele não depende só da força bruta. Ele precisa raciocinar rápido, interpretar sinais antigos e usar artefatos como o bracelete de forma estratégica. Cada decisão importa, e isso dá profundidade à ação. É mais do que socos e explosões, é inteligência, criatividade e instinto humano frente a uma ameaça sobrenatural. E falando em artefatos, o bracelete é mais do que um objeto de poder. É quase um personagem por si só. Ele conecta o presente ao passado, representando a herança de civilizações antigas e lembrando que conhecimento e história podem ser tão poderosos quanto a força física. A maneira como Alex utiliza o bracelete para interpretar sinais e abrir caminhos dentro das pirâmides é fascinante, e isso mostra como o filme consegue unir misticismo com ação de maneira convincente. As pirâmides, por si só, são um palco incrível para o clímax. O cenário é vasto, cheio de corredores escuros, armadilhas antigas e câmeras secretas, criando uma sensação de labirinto mortal. Cada passo é imprevisível, e a tensão cresce porque os heróis nunca sabem exatamente o que esperar, e você, como espectador, sente cada segundo dessa incerteza. É um dos exemplos mais claros de como o filme mistura aventura, suspense e ação de forma elegante, mantendo o público constantemente envolvido. Outro elemento que merece destaque é a presença da equipe e a dinâmica entre eles. Não é apenas um protagonista contra um vilão, é sobre colaboração, confiança e sacrifício. Rick e Evelyn não são apenas coadjuvantes. Eles têm papel ativo, ajudam nas estratégias e enfrentam riscos reais. O filme transmite claramente que mesmo diante de forças quase imbatíveis, a união e a inteligência coletiva podem superar desafios que pareciam impossíveis. É uma lição sobre coragem e trabalho em equipe, algo que ressoa muito além da tela. E claro, temos a própria força do Scorpion King. Ele não é apenas um antagonista gigante e implacável. Ele representa a ameaça de um passado antigo tentando dominar o presente. O design visual dele, a trilha sonora que acompanha suas aparições e os efeitos especiais criam uma presença quase palpável. Cada ataque, cada movimento dele é assustador e impressionante ao mesmo tempo, reforçando a sensação de que estamos diante de algo muito maior que qualquer herói humano. O clímax também nos apresenta momentos de pura tensão emocional. Não é só sobre derrotar o inimigo, é sobre proteger quem amamos e salvar aqueles que estão em perigo. Cada sacrifício, cada gesto heróico adiciona uma camada de humanidade à história, tornando o final não apenas emocionante do ponto de vista da ação, mas também profundo do ponto de vista emocional. Você sente a pressão, o medo e, ao mesmo tempo, a esperança de que nossos heróis conseguirão prevalecer. E é nesse ponto que o filme realmente mostra sua força. Ele combina ação épica, efeitos visuais impressionantes, mistério histórico e drama humano. Não é apenas uma batalha física, é uma batalha de inteligência, coragem e coração. Cada cena do clímax é meticulosamente construída para manter o público preso, e quando finalmente vemos a resolução, há um alívio genuíno, misturado com a admiração pelo que os personagens conseguiram enfrentar e superar. Para mim, esse clímax é uma das partes mais bem executadas de Demon Eternis. Ele demonstra que o filme não é apenas entretenimento vazio, ele é uma aventura completa, cheia de tensão, emoção, suspense e momentos que realmente fazem o espectador se sentir dentro da história. E é esse equilíbrio entre ação e narrativa que torna o filme tão inesquecível.
Agora que chegamos à parte, estamos entrando naquela fase do filme em que a adrenalina da batalha começa a se transformar em reflexões, consequências e fechamento para os personagens. Depois do confronto épico com o Scorpion King, o filme precisa lidar com os efeitos dessa luta não apenas no mundo ao redor, mas também nos protagonistas. E é aí que Demon Eternis brilha em outro nível. Ele combina ação com emoção e desenvolvimento humano. Uma das primeiras coisas que se percebe é como cada personagem lida com o trauma e a intensidade da experiência. Rick e Evelyn não são mais os mesmos depois de enfrentar criaturas sobrenaturais e atravessar armadilhas mortais. Eles carregam cicatrizes físicas e emocionais, e o filme faz questão de mostrar que sobreviver a algo assim não é simplesmente voltar à vida cotidiana. Existe um realismo emocional que surpreende em um filme de aventura blockbuster. Os personagens refletem sobre o perigo que enfrentaram, sobre a perda que presenciaram e sobre o peso das responsabilidades que têm a partir daquele momento. Alex, em particular, é um ótimo exemplo disso. Durante toda a saga, ele passa de um jovem curioso e inexperiente para alguém que entende a complexidade do mundo antigo e do sobrenatural. Ele aprende a importância de interpretar sinais, respeitar a história e confiar em seus instintos. O momento em que ele consegue proteger sua família e usar o bracelete para salvar vidas não é apenas heroísmo físico, é uma demonstração de crescimento pessoal. Para o público, isso cria uma conexão emocional mais profunda, porque vemos a evolução dele de perto. Outro ponto interessante nessa fase é o impacto que os eventos têm sobre as relações familiares. O vínculo entre Rick, Evelyn e Alex se fortalece de maneira palpável. O filme explora a ideia de que enfrentar perigos extraordinários juntos cria laços que nenhuma situação comum conseguiria formar. Essa ênfase na família não é apenas sentimentalismo barato, ela dá peso às ações do clímax, mostrando que cada sacrifício e cada risco tinham um propósito maior: proteger quem amamos. Isso faz com que o final seja muito mais satisfatório do que apenas derrotar o vilão. Além disso, o filme lida com a resolução dos elementos sobrenaturais de forma inteligente. A derrota do Scorpion King e o encerramento do poder do bracelete não são apenas efeitos visuais, eles têm consequências concretas na narrativa. As forças do mal que ameaçavam dominar o mundo são neutralizadas, e há uma sensação de justiça histórica. Aquele passado antigo finalmente encontra um equilíbrio no presente. Essa resolução dá ao espectador uma satisfação quase catártica, porque sentimos que o perigo foi real e a vitória merecida. Outro aspecto que merece destaque é como o filme fecha as pontas soltas de maneira coerente. As pirâmides, os artefatos e as profecias antigas, que estavam espalhados pelo enredo, finalmente fazem sentido. O público consegue compreender a importância de cada peça do quebra-cabeça, e isso reforça a sensação de uma narrativa completa. Não é apenas uma aventura desconexa cheia de efeitos especiais. Cada elemento tem peso, função e impacto no desenrolar da história. Visualmente, mesmo depois do clímax, o filme mantém sua qualidade cinematográfica impressionante. As sequências finais dentro das pirâmides com efeitos de luz, sombras e a sensação de profundidade nos corredores criam uma atmosfera única de mistério e conclusão. Mesmo em momentos de resolução, há tensão suficiente para que não se perca o interesse, e isso é um testemunho da habilidade da direção em manter o público engajado até o último minuto. O humor e a leveza que foram espalhados ao longo do filme para equilibrar a tensão também desempenham um papel crucial nesse fechamento. Pequenas interações entre os personagens, olhares cúmplices e reações engraçadas ajudam a aliviar a intensidade emocional, mas sem quebrar a gravidade do que aconteceu. Isso mantém o equilíbrio entre aventura e emoção e torna os personagens mais humanos e relacionáveis. Por fim, a mensagem subjacente do filme se torna clara. A coragem, o amor e a união são capazes de superar até mesmo forças que parecem invencíveis. Não é apenas sobre derrotar monstros ou descobrir artefatos antigos. É sobre enfrentar desafios maiores que nós mesmos, aprender com o passado e proteger aqueles que importam. É um encerramento que ressoa, deixando o público com aquela sensação de missão cumprida e admiração pelo caminho que os personagens percorreram. Chegamos à parte, e aqui é onde Demon Eternis realmente amarra todos os elementos da história: ação, emoção, história antiga e consequências humanas. Depois de toda a tensão, das batalhas épicas e dos desafios sobrenaturais, o filme precisa fechar não só a narrativa, mas também o arco emocional dos personagens, e faz isso de uma forma que é, ao mesmo tempo, satisfatória e reflexiva.
Uma das coisas que me impressiona nessa fase é como o filme consegue equilibrar a sensação de vitória com a compreensão do preço que foi pago para alcançá-la. Não é simplesmente o vilão foi derrotado, todos estão felizes e fim. Há uma consciência clara do que foi perdido, do risco que cada personagem enfrentou e do impacto que esses eventos terão em suas vidas dali em diante. Rick e Evelyn, por exemplo, não são mais apenas aventureiros ousados. Eles se tornam figuras de proteção, sabedoria e liderança, especialmente para Alex, que agora entende melhor a importância da coragem e da responsabilidade. O clímax final dentro das pirâmides traz não apenas ação física, mas também um fechamento simbólico. A destruição do Scorpion King e a neutralização do poder do bracelete representam a vitória da humanidade, da união familiar e da coragem sobre forças que pareciam invencíveis. Cada obstáculo superado não é apenas uma cena de suspense ou um efeito visual impressionante, mas uma metáfora para os desafios que enfrentamos na vida. Força, inteligência, paciência e trabalho em equipe são fundamentais. Essa camada de significado dá ao filme uma profundidade inesperada para um blockbuster de aventura. Outro aspecto fascinante do desfecho é o modo como ele honra o passado enquanto constrói o presente. Os artefatos antigos, os hieróglifos, os mistérios egípcios, todos esses elementos não são apenas cenários exóticos. Eles conectam os personagens ao passado histórico e sobrenatural, lembrando que as ações de gerações anteriores têm consequências para o presente. Essa abordagem dá uma dimensão quase épica ao filme, como se estivéssemos testemunhando não só uma aventura, mas uma ligação entre tempo, história e destino humano. Em termos de desenvolvimento de personagem, a conclusão é igualmente impactante. Alex, que passou de um garoto curioso para alguém que entende a complexidade do mundo antigo e o peso da responsabilidade familiar, finalmente se estabelece como elo entre o passado e o presente. Rick e Evelyn, por outro lado, consolidam seu papel como pais e protetores, mas também como exploradores experientes que aprenderam com os erros e desafios. Esse crescimento é mostrado de maneira sutil, através de ações, olhares e decisões, sem depender de diálogos forçados. É uma demonstração de que, mesmo em filmes de aventura, o desenvolvimento humano pode ser convincente e emocionalmente ressonante. Além disso, o filme fecha os arcos dos personagens secundários de maneira coerente. Os antagonistas que buscavam poder através de métodos sombrios e sobrenaturais recebem uma conclusão que combina justiça e consequência narrativa. Não é um final simplista ou arbitrário. As ações de cada vilão resultam diretamente nas consequências que enfrentam, reforçando o tema de causa e efeito e a moral subjacente da história, que o mal, por mais poderoso que pareça, inevitavelmente encontra seu limite diante da coragem e da união. O aspecto visual do desfecho também merece destaque. Mesmo após o clímax de ação intensa, o filme mantém uma estética impressionante. As pirâmides, o deserto ao amanhecer, a luz refletindo sobre os hieróglifos e artefatos. Tudo isso cria uma sensação de grandiosidade e fechamento poético. Os efeitos visuais, que poderiam facilmente se tornar superficiais, são usados para reforçar a narrativa e a emoção, tornando cada cena memorável sem perder a humanidade dos personagens. E claro, há o fechamento emocional que torna o filme realmente satisfatório para o público. A família reunida, a sensação de que o perigo foi superado e a lição de que o amor, a coragem e a união podem derrotar até as forças mais antigas e sobrenaturais, tudo isso cria uma experiência que vai além de uma simples aventura. O espectador sai não apenas entretido, mas também com uma sensação de completude, de que a história teve propósito e significado. Para mim, essa é a força de Demon Returns. Ele consegue ser grandioso e épico sem esquecer do humano, consegue equilibrar ação com emoção e aventura com reflexão. O final é um lembrete de que mesmo nos momentos mais extremos, a coragem e a humanidade são o que realmente definem os personagens e tornam a história memorável. É uma conclusão que recompensa não apenas a narrativa, mas também o investimento emocional do público ao longo de toda a saga. Em resumo, a parte mostra que o desfecho de Demon Returns é muito mais do que apenas um final feliz de aventura. É uma celebração da coragem, da família e da conexão entre passado e presente. Ele deixa uma impressão duradoura, não apenas pelas batalhas épicas, mas pelo crescimento e pela humanidade que emergem das cinzas do caos. É esse equilíbrio que faz o filme ser lembrado, mesmo décadas depois de seu lançamento, como um dos grandes blockbusters de aventura que combinam emoção, história e entretenimento de forma memorável. Chegamos à parte, onde vamos falar sobre algo que vai além da história e da ação.
o impacto que Demon Returns teve na cultura pop, como foi recebido pelo público e pela crítica, e o legado que deixou para o gênero de aventura e filmes de ação. Esse é o momento em que conseguimos olhar para o filme com uma perspectiva mais ampla, como um fenômeno cultural e não apenas como um entretenimento individual. Primeiro, é importante destacar que o filme chegou aos cinemas em 2001 com expectativas altíssimas. O sucesso do primeiro filme, The Moon, 1999, havia estabelecido Rick, Evelyn e toda a mitologia egípcia como favoritos do público. A sequência precisava não apenas repetir a fórmula que funcionou, mas expandir o universo de maneira convincente. E de certa forma conseguiu. Apesar de algumas críticas apontarem excesso de CGI ou cenas exageradas, o filme manteve a essência da aventura clássica, ação intensa, mistério antigo, vilões sobrenaturais e personagens carismáticos. O público, especialmente os fãs do primeiro filme, respondeu muito bem à continuidade da história. Alex O'Connell, que era apenas um bebê no primeiro filme, agora se torna uma peça-chave, trazendo um novo dinamismo para a narrativa familiar. Isso acrescenta uma camada emocional que muitas sequências de blockbuster deixam de lado, o crescimento familiar e o papel da próxima geração no enfrentamento do perigo. Esse elemento humaniza o filme e cria uma conexão mais profunda com o público, porque não é só sobre monstros e ação, é sobre pessoas enfrentando desafios juntos. Um aspecto interessante da recepção crítica é como o filme foi analisado em termos de efeitos visuais. Em 2001, o CGI estava em um ponto de evolução, mas ainda longe da perfeição que temos hoje. No entanto, Demon Returns usou tecnologia de ponta para criar o Scorpion King, batalhas sobrenaturais e efeitos de ressurreição de forma impressionante. Muitos críticos notaram que, apesar de alguns momentos parecerem exagerados, o filme conseguia combinar efeitos visuais com narrativa de forma que o espectador ainda se sentia imerso na história, sem perder a sensação de realismo emocional. Outro ponto de impacto cultural foi a forma como o filme resgatou o fascínio pelo Egito Antigo. Embora seja uma representação claramente fantasiosa e hollywoodiana, ele despertou interesse pelo tema, pelos mitos e pela arqueologia. Muitas pessoas, após assistir ao filme, começaram a pesquisar sobre pirâmides, Scorpion King e a mitologia egípcia, mostrando que um blockbuster pode ter efeito educativo mesmo que indireto. Esse é um legado importante, misturar entretenimento e curiosidade histórica. Para mim, essa é a força de Demon Returns. Ele consegue ser grandioso e épico sem esquecer do humano, consegue equilibrar ação com emoção e aventura com reflexão. O final é um lembrete de que mesmo nos momentos mais extremos, a coragem e a humanidade são o que realmente definem os personagens e tornam a história memorável. É uma conclusão que recompensa não apenas a narrativa, mas também o investimento emocional do público ao longo de toda a saga. Em resumo, a parte mostra que o desfecho de Demon Returns é muito mais do que apenas um final feliz de aventura. É uma celebração da coragem, da família e da conexão entre passado e presente. Ele deixa uma impressão duradoura, não apenas pelas batalhas épicas, mas pelo crescimento e pela humanidade que emergem das cinzas do caos. É esse equilíbrio que faz o filme ser lembrado, mesmo décadas depois de seu lançamento, como um dos grandes blockbusters de aventura que combinam emoção, história e entretenimento de forma memorável. Além disso, o filme consolidou a ideia de franquia para blockbusters de aventura moderna. Rick e Evelyn se tornaram personagens icônicos, e a dinâmica familiar combinada com elementos sobrenaturais serviu de inspiração para outros filmes e séries que vieram depois. A mistura de ação, humor, emoção familiar e suspense sobrenatural tornou-se um modelo que Hollywood replicou em outras produções. Também vale destacar a influência na cultura pop mais ampla. A imagem do Scorpion King, por exemplo, foi tão impactante que acabou gerando spin-offs próprios e uma linha de produtos, desde videogames até quadrinhos. Isso mostra que o filme não ficou restrito apenas às telonas. Ele se espalhou para diferentes mídias, reforçando seu impacto e a força de sua mitologia. E claro, não podemos ignorar o legado da atuação. Brendan Fraser como Rick O'Connell e Raquel Weisz como Evelyn continuaram a cativar o público, mas também é interessante notar como Dwayne The Rock Johnson, interpretando o jovem Scorpion King, se tornou uma grande estrela a partir desse papel. Ele trouxe uma presença física e carisma que ajudaram a solidificar o personagem como memorável, mostrando que o filme também lançou carreiras e moldou o caminho de atores dentro do gênero de ação e aventura. Do ponto de vista financeiro, Demon Returns foi um sucesso.
Com um orçamento estimado em cerca de 98 milhões de dólares, arrecadou mais de 430 milhões mundialmente. Isso não só garantiu a viabilidade de novas sequências, mas também mostrou que o público ainda valoriza filmes de aventura clássica com grandes produções, mesmo em um mundo cada vez mais focado em super-heróis. Por fim, o legado do filme também está em sua capacidade de equilibrar entretenimento e emoção. Apesar de cenas de ação exageradas e momentos de tensão intensa, ele nunca perde o coração humano da história, a coragem, o amor familiar, a responsabilidade e a luta contra o mal. Isso faz com que, mesmo anos depois, o filme seja lembrado com carinho, não apenas como um espetáculo visual, mas como uma história que fala de humanidade, heroísmo e aventura de forma universal. Em resumo, a parte nos mostra que The Moon Eternus é muito mais do que uma sequência de ação. É um filme que deixou marcas duradouras na cultura pop, inspirou curiosidade histórica, lançou carreiras e consolidou uma fórmula de aventura que ainda influencia produções hoje. É um exemplo de como blockbuster e coração podem coexistir, e é exatamente isso que torna o legado do filme tão especial. Chegamos à última parte desta jornada através de The Moon Eternus, e agora é hora de olhar para o filme de forma mais pessoal, refletindo sobre o que ele realmente representa para nós como público, e não apenas como espectadores de uma sequência cheia de ação e efeitos visuais. O que mais me impressiona neste filme é como ele consegue equilibrar elementos tão distintos e ainda assim fazer tudo funcionar. Temos ação intensa, batalhas sobrenaturais, perseguições em desertos escaldantes, mas também temos momentos de emoção genuína, o cuidado de Rick e Evelyn com o filho Alex, o vínculo familiar que atravessa gerações, e até os instantes em que personagens confrontam suas próprias escolhas e responsabilidades. Isso transforma o filme de um mero espetáculo visual em uma história com ressonância emocional. Uma coisa que me chamou muito a atenção ao revisitar o filme é como ele lida com o conceito de poder e legado. O Scorpion King é mais do que um vilão. Ele representa a obsessão pelo controle absoluto, a ambição sem limites e a consequência de pactos feitos por vingança. Ao mesmo tempo, Alex e seus pais nos mostram o outro lado: coragem, amor, união e sacrifício. É esse contraste que dá profundidade à narrativa. Mesmo que o filme use criaturas míticas e batalhas épicas, a essência é muito humana: lutar pelo que é certo, proteger aqueles que amamos e enfrentar os erros do passado. Além disso, o filme continua sendo um ótimo exemplo de como uma franquia pode crescer e se reinventar. Ele não apenas continua a história do primeiro filme, mas amplia o universo, introduz novos personagens, novos conflitos e novas lendas, sem perder a identidade da série. Isso é algo que nem todas as sequências conseguem fazer. Muitas acabam se perdendo em excesso de ação ou em fórmulas repetitivas. The Moon Eternus consegue expandir, sem perder a alma do que tornou o primeiro filme especial. Outra reflexão interessante é sobre a magia do cinema de aventura. Filmes como este nos transportam para lugares que nunca poderíamos visitar na vida real, nos fazem sentir adrenalina, medo, surpresa e até um certo encanto infantil. Há algo profundamente satisfatório em ver a coragem e a inteligência humana enfrentando o desconhecido, e isso é algo que The Moon Eternus faz muito bem. Ele combina a mitologia antiga com tecnologia moderna de efeitos, criando uma experiência cinematográfica que é ao mesmo tempo grandiosa e acessível. Não podemos esquecer do humor sutil, que está presente em vários momentos, principalmente nas interações de Rick com os outros personagens. Esse equilíbrio entre tensão e alívio cômico mantém o filme leve em alguns momentos, sem diminuir a gravidade da ameaça representada pelo Scorpion King e suas forças. Isso também contribui para que o filme funcione bem para diferentes públicos. Crianças, adolescentes e adultos podem se divertir juntos, cada um percebendo algo diferente. Refletindo sobre o impacto geral, percebo que The Moon Eternus é muito mais do que apenas uma aventura em torno de mumificações, pirâmides e maldições. É uma história sobre legado, coragem, amor e responsabilidade. É sobre como escolhas do passado podem ecoar no presente, sobre como o poder pode corromper e sobre como o sacrifício e a união podem salvar vidas. É uma lembrança de que heróis não são apenas aqueles com força física, mas também aqueles que agem com inteligência, coração e ética. Por fim, olhando para trás, é impossível não sentir uma certa nostalgia ao assistir o filme hoje. Ele marcou uma época em que os blockbusters ainda tinham aquele charme de aventura clássica, misturando efeitos visuais inovadores para a época com histórias que tocavam o coração. The Moon Eternus nos lembra que cinema é, acima de tudo,
uma experiência compartilhada, de tensão, de emoção e de fascínio pelo desconhecido. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, diria que Demu Returns não é apenas uma sequência que entrega ação e espetáculo, é um filme que celebra coragem, família e aventura, lembrando-nos que mesmo diante do desconhecido e do sobrenatural, o que realmente importa é como escolhemos enfrentar nossos desafios. E com essa reflexão, encerramos nossa análise completa de Demu Returns. Espero que esta jornada tenha mostrado não apenas os momentos épicos e os efeitos visuais impressionantes, mas também o coração humano que pulsa por trás da aventura, porque, no final das contas, é isso que transforma um bom blockbuster em uma experiência memorável e atemporal. Ele mistura ação, aventura, romance, mitologia e história de uma forma que poucos filmes conseguem. O que mais me fascina é como ele consegue fazer o público sentir que está vivendo dentro da história, quase como se estivéssemos nós mesmos explorando templos antigos, decifrando segredos e enfrentando maldições milenárias. É um equilíbrio raro de entretenimento e envolvimento emocional que torna essa sequência memorável. Então, pessoal, isso é só a introdução. Já dá para sentir a grandiosidade da história, o peso da mitologia e a adrenalina que está por vir. Na próxima parte, vamos mergulhar mais fundo na jornada de Alex, Evelyn e Rick, explorando as descobertas arqueológicas, as intrigas com os vilões e, claro, as cenas de ação que nos deixam sem fôlego. Então, pessoal, agora que já mergulhamos no contexto histórico e na mitologia do filme, vamos falar sobre a jornada que realmente nos prende, a de Alex O'Connell e a ligação dele com os segredos do Antigo Egito. Uma das coisas que mais me fascina em Demu Returns é como o filme consegue equilibrar o épico com o pessoal. Não é só sobre batalhas e monstros gigantes, é sobre uma família lidando com forças que eles mal conseguem compreender. E Alex, sendo filho do Rick e da Evelyn, carrega essa herança de coragem, curiosidade e, vamos ser sinceros, um pouquinho de teimosia típica de adolescente, o que torna a história muito mais humana. O ponto de partida da aventura moderna é quando Alex encontra aquele bracelete misterioso, e aqui, pessoal, vale uma pausa para comentar. Como eu adoro filmes que transformam objetos aparentemente simples em peças centrais da narrativa. Não é só um adorno, é um elo com o passado, uma chave para mistérios que se estendem por milênios. A forma como o bracelete conecta Alex diretamente com o Scorpion King é genial. Ele literalmente se torna o fio que une passado e presente, mostrando que o que aconteceu há milhares de anos ainda influencia a nossa história hoje. E para mim, isso é a verdadeira beleza do filme, a sensação de que o passado nunca está realmente enterrado, que sempre pode voltar para nos desafiar. Agora vamos falar da tensão que surge quando Alex e os demais personagens percebem que não estão apenas lidando com relíquias antigas, mas com forças que podem realmente ameaçar o mundo moderno. A cena em que Alex descobre que o bracelete emite uma luz que aponta diretamente para o local exato das pirâmides é simplesmente fantástica. É aquela mistura perfeita de mistério e ação. Você sente o peso da história, mas ao mesmo tempo o coração dispara porque sabe que algo épico está prestes a acontecer. Eu sempre fico pensando, como os roteiristas conseguiram criar algo tão visualmente impressionante e ainda assim carregado de significado? É um equilíbrio que poucos filmes conseguem. E claro, temos a parte arqueológica. Eu sempre fui fascinado por arqueologia, então ver Evelyn e Rick explorando túmulos, decifrando hieróglifos e interpretando sinais antigos me deixa totalmente envolvido. É aquela sensação de o que os antigos realmente queriam nos contar, e o filme consegue transmitir isso sem parecer didático ou entediante. Cada descoberta arqueológica traz tensão, porque sabemos que os vilões também estão atrás desses segredos. Aqui, o filme brilha ao criar uma corrida contra o tempo, não só física, mas também intelectual. Alex, Evelyn e Rick precisam decifrar símbolos, abrir portões secretos e entender pistas que os antigos deixaram. E isso mantém o público na ponta da cadeira. Falando nos vilões, Demu Returns eleva o conceito de antagonista a outro nível. O Scorpion King e seu exército não são apenas inimigos físicos, eles carregam uma aura de invencibilidade e um senso de destino trágico que é fascinante.
O Scorpion King, em particular, é quase como uma força da natureza. Ele representa poder absoluto, mas também a consequência de pactos antigos e arrogância humana. É interessante ver como o filme consegue dar profundidade a um vilão que poderia facilmente ser unidimensional. Ele não é só mau porque quer ser, ele é mau porque acredita que o mundo deve obedecer à sua vontade, e isso adiciona camadas à história. E eu preciso comentar sobre a tensão entre o passado e o presente. A cada cena, o filme nos lembra que o que aconteceu milhares de anos atrás ainda ecoa no presente. Alex, por exemplo, é constantemente confrontado com a responsabilidade de lidar com legados antigos, não só de sua família, mas do próprio Egito Antigo. Isso cria uma sensação de peso e urgência que vai muito além da típica aventura de ação. Não é apenas sobre correr e lutar, é sobre entender a importância de cada decisão, de cada escolha e de como isso pode afetar gerações futuras. Outro ponto que eu amo no filme é a construção visual das sequências de ação. Quando eles exploram as pirâmides e descobrem passagens secretas, tudo é mostrado com uma atenção incrível aos detalhes. Cada sombra, cada corredor estreito, cada porta misteriosa contribui para a tensão. Você sente que a qualquer momento algo pode acontecer, e de fato acontece. Para mim, é essa habilidade de misturar ação com mistério que torna Demon Eternis tão envolvente. É impossível apenas assistir, você sente que está vivendo a aventura junto com os personagens. E finalmente não podemos esquecer do aspecto familiar. Rick e Evelyn não estão apenas protegendo o mundo, eles estão protegendo Alex, e isso adiciona um elemento emocional muito forte à narrativa. O medo de perder alguém que amamos é universal, e o filme explora isso de maneira sutil, mas eficaz. Cada decisão, cada risco que eles tomam, carrega um peso emocional que torna a história mais humana, mesmo em meio a criaturas sobrenaturais e batalhas épicas. Então, pessoal, essa segunda parte mostra que Demon Eternis não é apenas uma sequência de ação com efeitos especiais impressionantes. É uma história sobre legado, responsabilidade, coragem e conexão com o passado. E se você já se perguntou como seria viver uma aventura em que história e misticismo se encontram, esse filme oferece exatamente isso, e de uma forma emocionante e envolvente. Pessoal, agora chegamos a uma das partes mais intensas do filme, a ascensão do Scorpion King e todo o peso de seu exército antigo. E sinceramente, é aqui que Demon Eternis realmente brilha no quesito épico. Desde o começo, o filme nos apresenta a ideia de que algumas forças são quase intocáveis, que não são apenas inimigos, mas manifestações de um destino antigo que ninguém consegue controlar totalmente. E o Scorpion King encarna exatamente isso. O que me fascina é como o filme dá profundidade a esse vilão. Ele não é só um guerreiro com um exército, ele é alguém que fez um pacto com os deuses para obter poder absoluto. E claro, esse poder vem acompanhado de uma maldição, uma das ideias mais interessantes do filme, porque nos lembra que ambição e arrogância têm um preço sempre. No caso dele, o Scorpion King não está apenas buscando vitória pessoal, mas também justiça, ou melhor, vingança, contra aqueles que o traíram séculos atrás. Isso cria um vilão que é, ao mesmo tempo, ameaçador e quase trágico. Você sente que ele é poderoso, mas também que está preso a um destino que ele mesmo ajudou a criar. A construção visual do Scorpion King e de seu exército é outra coisa que me deixa impressionado. Quando ele surge das areias do deserto com sua armadura escura e o rosto parcialmente escondido, é impossível não sentir aquele frio na espinha. Ele parece uma força da natureza, uma entidade antiga que não se curva a ninguém. E os efeitos especiais, mesmo considerando que o filme é de 2001, ainda hoje impressionam. O exército de soldados mortos-vivos, todos de armaduras detalhadas, marchando atrás dele, cria uma sensação de ameaça constante que é palpável. Você sente que o mundo está prestes a ser tomado pelo caos. Outro ponto que adoro nesse filme é como ele mistura ação com tensão mística. Não é só batalha física, há um jogo de poderes antigos, de símbolos e rituais. Cada passo que Rick, Evelyn ou Alex dão dentro das pirâmides parece carregado de significados que eles ainda não entendem completamente. Isso aumenta a tensão, porque a qualquer momento,
Uma decisão errada pode liberar forças que ninguém consegue controlar. Eu sempre penso, é como se o passado estivesse vivo, literalmente observando e punindo qualquer desatenção. E isso cria uma atmosfera incrível de suspense e respeito pelo desconhecido. E falando em Alex, ele é o personagem perfeito para nos guiar nessa parte da história. Ele ainda é jovem, ainda está descobrindo seu lugar no mundo, mas já está lidando com ameaças que poderiam facilmente esmagar um adulto. E isso cria um contraste interessante. Você sente a vulnerabilidade dele, mas também a coragem que ele carrega. É aquele tipo de heroísmo que não depende apenas de força física, mas de inteligência, coragem e coração. É humanizador e muito envolvente. Outro ponto que me chamou a atenção é como o filme lida com a ideia de legado. O Scorpion King representa a história antiga em sua forma mais extrema, uma lembrança de que decisões e pactos feitos há milhares de anos ainda têm repercussões. E por outro lado, Alex e sua família representam a continuidade desse legado humano, a responsabilidade de aprender com o passado para proteger o presente e o futuro. Essa tensão entre passado e presente, entre destino e escolha, é o que dá profundidade à narrativa. Não é apenas sobre monstros e batalhas, é sobre o peso da história e o que fazemos com ele. Agora, não podemos deixar de comentar a sequência em que o Scorpion King revive e assume seu poder completo. É uma das cenas mais memoráveis, porque você sente o impacto de sua ascensão não só em termos visuais, mas também narrativos. Ele não é mais apenas uma ameaça latente, ele se torna um catalisador que força os heróis a ultrapassar seus próprios limites. Eu adoro como o filme consegue transmitir a sensação de perigo iminente. Cada cena com ele tem um ritmo próprio, um peso, uma urgência que te prende completamente. E mesmo diante desse perigo quase insuperável, o filme nunca perde o senso de aventura e diversão. A interação entre Rick e Evelyn, o jeito que eles lidam com os desafios arqueológicos e até os momentos de humor que surgem em meio ao caos tornam a experiência completa. É um equilíbrio raro de ação, suspense, misticismo e emoção humana. Você sente que está assistindo algo grande, mas ainda conectado aos personagens. Para mim, a ascensão do Scorpion King também levanta questões fascinantes sobre poder e moralidade. Ele tem força quase divina, mas não é invencível. Isso nos lembra de algo muito humano. Por mais que a história e as forças antigas possam parecer implacáveis, escolhas e coragem ainda importam. Alex, Rick e Evelyn enfrentam esse poder com inteligência, determinação e fé uns nos outros, e isso é algo que ressoa muito mais do que qualquer explosão ou criatura gigante na tela. Então, pessoal, essa terceira parte do filme é sobre tensão, ascensão de poder e a inevitabilidade do passado. É aqui que a narrativa se intensifica, que os heróis começam a entender a magnitude da ameaça e que o público sente a verdadeira escala do perigo. Demo Returns consegue transformar uma história de aventura em uma reflexão sobre história, legado e coragem, e sinceramente, é isso que faz com que o filme continue sendo incrível mesmo décadas depois de seu lançamento. Galera, agora entramos em um dos momentos mais fascinantes do filme, a exploração das pirâmides e a jornada de Alex. E honestamente, é aqui que Demo Returns se transforma de uma aventura cheia de ação para uma verdadeira experiência de mistério e suspense. O que eu mais gosto nessa parte é como o filme nos faz sentir dentro das pirâmides. Você sente a pressão, a claustrofobia, o frio na espinha, como se cada passo pudesse ser o último. É aquele tipo de tensão que você não consegue desligar a atenção, porque a qualquer momento algo pode dar errado. Alex, nesse ponto, ainda é jovem e inexperiente, mas está começando a provar que coragem não é apenas enfrentar monstros, mas enfrentar o desconhecido. Cada sala que ele entra, cada porta antiga que ele abre, carrega séculos de história e perigo. E o mais incrível é como o filme mostra que não se trata apenas de força física. Alex precisa decifrar enigmas, ler símbolos antigos e entender lógicas que não existem no mundo moderno. Isso me faz pensar. A verdadeira aventura aqui não é só correr ou lutar, é pensar, raciocinar e confiar na própria intuição. O filme também utiliza muito bem os elementos místicos das pirâmides.
A atmosfera é quase palpável, corredores escuros, inscrições hieroglíficas, armadilhas antigas. Tudo isso cria uma sensação de que a história está viva. Não são apenas cenários bonitos, cada detalhe tem um propósito narrativo, e isso é o que torna a jornada tão envolvente. Você sente que Alex está realmente entrando em contato com o passado, literalmente caminhando sobre os vestígios de civilizações que deixaram segredos enterrados há milênios. Outro ponto que me impressiona é a maneira como o filme lida com a tensão entre o passado e o presente. Cada passo que Alex dá nas pirâmides é um lembrete de que ele está lidando com forças que transcendem seu tempo, e isso cria uma sensação de urgência incrível, porque sabemos que o Scorpion King está à espreita e qualquer erro pode ter consequências catastróficas. O contraste entre o jovem herói humano e as forças quase divinas que ele enfrenta é muito bem construído. É impossível não torcer por ele, mesmo sabendo que o perigo é real e constante. Além disso, as sequências de ação dentro das pirâmides são impressionantes. Não é só luta, é estratégia, raciocínio rápido e improvisação. Alex precisa usar o ambiente a seu favor, entender armadilhas e encontrar caminhos que muitas vezes não são óbvios. É aquele tipo de tensão que mistura ação e inteligência, e eu adoro como o filme consegue equilibrar esses elementos. Você sente que está em uma corrida contra o tempo e cada momento conta. Algo que também merece destaque é a relação de Alex com os outros personagens nessa parte. Ele não está sozinho, Evelyn e Rick estão presentes, mas o foco nessa etapa é mostrar como ele cresce como personagem. É interessante ver como a responsabilidade recai sobre ele, e como ele precisa aprender a confiar em si mesmo e em seu julgamento. Esse crescimento é sutil, mas muito eficaz, e faz com que a experiência do espectador seja mais imersiva. Você começa a se importar não apenas com o que ele vai encontrar, mas com quem ele está se tornando. E claro, não podemos esquecer da importância dos artefatos que ele encontra. Cada objeto antigo, cada amuleto ou bracelete carrega não apenas poder, mas significado. Eles são peças-chave para entender o Scorpion King e para impedir que ele conquiste o mundo. O filme faz um excelente trabalho em equilibrar esses elementos místicos com a ação, evitando que a história se torne apenas uma sequência de lutas. É um tipo de narrativa que exige atenção, mas recompensa o espectador com uma sensação de descoberta e aventura. Por fim, essa parte do filme nos lembra de uma coisa essencial: a verdadeira força não está apenas em músculos ou armas, mas na coragem de enfrentar o desconhecido, na inteligência para decifrar mistérios antigos e na capacidade de agir mesmo quando tudo parece perdido. Alex nos mostra isso de forma convincente, e é por isso que essa jornada pelas pirâmides é tão memorável. Agora, galera, chegamos àquele ponto do filme que realmente te deixa na ponta da cadeira, os confrontos diretos com o Scorpion King. E vou te dizer, essa é uma das partes que mais me fascinam, porque não se trata apenas de luta física, é sobre estratégia, tensão e o peso de lidar com uma força quase divina que desafia tudo o que conhecemos. O Scorpion King não é apenas um vilão, ele é uma entidade que representa o poder absoluto do passado e a ameaça que isso traz ao presente. O que eu mais gosto aqui é como o filme consegue equilibrar a grandiosidade do antagonista com a vulnerabilidade humana dos protagonistas. Rick, Evelyn e principalmente Alex enfrentam algo que é literalmente mortal, e isso cria uma sensação de desespero e urgência que é palpável. Você sente que qualquer decisão errada pode custar vidas, e essa tensão constante mantém o espectador completamente imerso na história. É o tipo de ação que não é apenas espetáculo visual, ela tem consequências narrativas reais. Fica coragem, mas não é aquela coragem clichê de filme de ação, é a coragem real de enfrentar o desconhecido, de improvisar, de manter a calma mesmo quando tudo parece perdido. Alex, especialmente, brilha porque ele não depende só da força bruta. Ele precisa raciocinar rápido, interpretar sinais antigos e usar artefatos como o bracelete de forma estratégica. Cada decisão importa, e isso dá profundidade à ação. É mais do que socos e explosões, é inteligência, criatividade e instinto humano frente a uma ameaça sobrenatural. E falando em artefatos, o bracelete é mais do que um objeto de poder.
é quase um personagem por si só. Ele conecta o presente ao passado, representando a herança de civilizações antigas e lembrando que conhecimento e história podem ser tão poderosos quanto a força física. A maneira como Alex utiliza o bracelete para interpretar sinais e abrir caminhos dentro das pirâmides é fascinante, e isso mostra como o filme consegue unir misticismo com ação de maneira convincente. As pirâmides, por si só, são um palco incrível para o clímax. O cenário é vasto, cheio de corredores escuros, armadilhas antigas e câmeras secretas, criando uma sensação de labirinto mortal. Cada passo é imprevisível, e a tensão cresce porque os heróis nunca sabem exatamente o que esperar, e você, como espectador, sente cada segundo dessa incerteza. É um dos exemplos mais claros de como o filme mistura aventura, suspense e ação de forma elegante, mantendo o público constantemente envolvido. Outro elemento que merece destaque é a presença da equipe e a dinâmica entre eles. Não é apenas um protagonista contra um vilão, é sobre colaboração, confiança e sacrifício. Rick e Evelyn não são apenas coadjuvantes. Eles têm papel ativo, ajudam nas estratégias e enfrentam riscos reais. O filme transmite claramente que mesmo diante de forças quase imbatíveis, a união e a inteligência coletiva podem superar desafios que pareciam impossíveis. É uma lição sobre coragem e trabalho em equipe, algo que ressoa muito além da tela. E claro, temos a própria força do Scorpion King. Ele não é apenas um antagonista gigante e implacável. Ele representa a ameaça de um passado antigo tentando dominar o presente. O design visual dele, a trilha sonora que acompanha suas aparições e os efeitos especiais criam uma presença quase palpável. Cada ataque, cada movimento dele é assustador e impressionante ao mesmo tempo, reforçando a sensação de que estamos diante de algo muito maior que qualquer herói humano. O clímax também nos apresenta momentos de pura tensão emocional. Não é só sobre derrotar o inimigo, é sobre proteger quem amamos e salvar aqueles que estão em perigo. Cada sacrifício, cada gesto heróico adiciona uma camada de humanidade à história, tornando o final não apenas emocionante do ponto de vista da ação, mas também profundo do ponto de vista emocional. Você sente a pressão, o medo e, ao mesmo tempo, a esperança de que nossos heróis conseguirão prevalecer. E é nesse ponto que o filme realmente mostra sua força. Ele combina ação épica, efeitos visuais impressionantes, mistério histórico e drama humano. Não é apenas uma batalha física, é uma batalha de inteligência, coragem e coração. Cada cena do clímax é meticulosamente construída para manter o público preso, e quando finalmente vemos a resolução, há um alívio genuíno, misturado com a admiração pelo que os personagens conseguiram enfrentar e superar. Para mim, esse clímax é uma das partes mais bem executadas de The Moon Eternis. Ele demonstra que o filme não é apenas entretenimento vazio, ele é uma aventura completa, cheia de tensão, emoção, suspense e momentos que realmente fazem o espectador se sentir dentro da história. E é esse equilíbrio entre ação e narrativa que torna o filme tão inesquecível. Agora que chegamos à parte, estamos entrando naquela fase do filme em que a adrenalina da batalha começa a se transformar em reflexões, consequências e fechamento para os personagens. Depois do confronto épico com o Scorpion King, o filme precisa lidar com os efeitos dessa luta não apenas no mundo ao redor, mas também nos protagonistas. E é aí que The Moon Eternis brilha em outro nível. Ele combina ação com emoção e desenvolvimento humano. Uma das primeiras coisas que se percebe é como cada personagem lida com o trauma e a intensidade da experiência. Rick e Evelyn não são mais os mesmos depois de enfrentar criaturas sobrenaturais e atravessar armadilhas mortais. Eles carregam cicatrizes físicas e emocionais, e o filme faz questão de mostrar que sobreviver a algo assim não é simplesmente voltar à vida cotidiana. Existe um realismo emocional que surpreende em um filme de aventura blockbuster. Os personagens refletem sobre o perigo que enfrentaram, sobre a perda que presenciaram e sobre o peso das responsabilidades que têm a partir daquele momento. Alex, em particular, é um ótimo exemplo disso. Durante toda a saga, ele passa de um jovem curioso e inexperiente para alguém que entende a complexidade do mundo antigo e do sobrenatural.
Ele aprende a importância de interpretar sinais, respeitar a história e confiar em seus instintos. O momento em que ele consegue proteger sua família e usar o bracelete para salvar vidas não é apenas heroísmo físico, é uma demonstração de crescimento pessoal. Para o público, isso cria uma conexão emocional mais profunda, porque vemos a evolução dele de perto. Outro ponto interessante nessa fase é o impacto que os eventos têm sobre as relações familiares. O vínculo entre Rick, Evelyn e Alex se fortalece de maneira palpável. O filme explora a ideia de que enfrentar perigos extraordinários juntos cria laços que nenhuma situação comum conseguiria formar. Essa ênfase na família não é apenas sentimentalismo barato, ela dá peso às ações do clímax, mostrando que cada sacrifício e cada risco tinha um propósito maior: proteger quem amamos. Isso faz com que o final seja muito mais satisfatório do que apenas derrotar o vilão. Além disso, o filme lida com a resolução dos elementos sobrenaturais de forma inteligente. A derrota do Scorpion King e o encerramento do poder do bracelete não são apenas efeitos visuais, eles têm consequências concretas na narrativa. As forças do mal que ameaçavam dominar o mundo são neutralizadas, e há uma sensação de justiça histórica. Aquele passado antigo finalmente encontra um equilíbrio no presente. Essa resolução dá ao espectador uma satisfação quase catártica, porque sentimos que o perigo foi real e a vitória merecida. Outro aspecto que merece destaque é como o filme fecha as pontas soltas de maneira coerente. As pirâmides, os artefatos e as profecias antigas, que estavam espalhados pelo enredo, finalmente fazem sentido. O público consegue compreender a importância de cada peça do quebra-cabeça, e isso reforça a sensação de uma narrativa completa. Não é apenas uma aventura desconexa cheia de efeitos especiais. Cada elemento tem peso, função e impacto no desenrolar da história. Visualmente, mesmo depois do clímax, o filme mantém sua qualidade cinematográfica impressionante. As sequências finais dentro das pirâmides com efeitos de luz, sombras e a sensação de profundidade nos corredores criam uma atmosfera única de mistério e conclusão. Mesmo em momentos de resolução, há tensão suficiente para que não se perca o interesse, e isso é um testemunho da habilidade da direção em manter o público engajado até o último minuto. O humor e a leveza que foram espalhados ao longo do filme para equilibrar a tensão também desempenham um papel crucial nesse fechamento. Pequenas interações entre os personagens, olhares cúmplices e reações engraçadas ajudam a aliviar a intensidade emocional, mas sem quebrar a gravidade do que aconteceu. Isso mantém o equilíbrio entre aventura e emoção e torna os personagens mais humanos e relacionáveis. Por fim, a mensagem subjacente do filme se torna clara. A coragem, o amor e a união são capazes de superar até mesmo forças que parecem invencíveis. Não é apenas sobre derrotar monstros ou descobrir artefatos antigos. É sobre enfrentar desafios maiores que nós mesmos, aprender com o passado e proteger aqueles que importam. É um encerramento que ressoa, deixando o público com aquela sensação de missão cumprida e admiração pelo caminho que os personagens percorreram. Chegamos à parte, e aqui é onde The Moon Returns realmente amarra todos os elementos da história: ação, emoção, história antiga e consequências humanas. Depois de toda a tensão, das batalhas épicas e dos desafios sobrenaturais, o filme precisa fechar não só a narrativa, mas também o arco emocional dos personagens, e faz isso de uma forma que é, ao mesmo tempo, satisfatória e reflexiva. Uma das coisas que me impressiona nessa fase é como o filme consegue equilibrar a sensação de vitória com a compreensão do preço que foi pago para alcançá-la. Não é simplesmente o vilão foi derrotado, todos estão felizes e fim. Há uma consciência clara do que foi perdido, do risco que cada personagem enfrentou e do impacto que esses eventos terão em suas vidas dali em diante. Rick e Evelyn, por exemplo, não são mais apenas aventureiros ousados. Eles se tornam figuras de proteção, sabedoria e liderança, especialmente para Alex, que agora entende melhor a importância da coragem e da responsabilidade. O clímax final dentro das pirâmides traz não apenas ação física, mas também um fechamento simbólico.
A destruição do Scorpion King e a neutralização do poder do bracelete representam a vitória da humanidade, da união familiar e da coragem sobre forças que pareciam invencíveis. Cada obstáculo superado não é apenas uma cena de suspense ou um efeito visual impressionante, mas uma metáfora para os desafios que enfrentamos na vida. Força, inteligência, paciência e trabalho em equipe são fundamentais. Essa camada de significado dá ao filme uma profundidade inesperada para um blockbuster de aventura. Outro aspecto fascinante do desfecho é o modo como ele honra o passado enquanto constrói o presente. Os artefatos antigos, os hieróglifos, os mistérios egípcios, todos esses elementos não são apenas cenários exóticos. Eles conectam os personagens ao passado histórico e sobrenatural, lembrando que as ações de gerações anteriores têm consequências para o presente. Essa abordagem dá uma dimensão quase épica ao filme, como se estivéssemos testemunhando não só uma aventura, mas uma ligação entre tempo, história e destino humano. Em termos de desenvolvimento de personagem, a conclusão é igualmente impactante. Alex, que passou de um garoto curioso para alguém que entende a complexidade do mundo antigo e o peso da responsabilidade familiar, finalmente se estabelece como elo entre o passado e o presente. Rick e Evelyn, por outro lado, consolidam seu papel como pais e protetores, mas também como exploradores experientes que aprenderam com os erros e desafios. Esse crescimento é mostrado de maneira sutil, através de ações, olhares e decisões, sem depender de diálogos forçados. É uma demonstração de que, mesmo em filmes de aventura, o desenvolvimento humano pode ser convincente e emocionalmente ressonante. Além disso, o filme fecha os arcos dos personagens secundários de maneira coerente. Os antagonistas que buscavam poder através de métodos sombrios e sobrenaturais recebem uma conclusão que combina justiça e consequência narrativa. Não é um final simplista ou arbitrário. As ações de cada vilão resultam diretamente nas consequências que enfrentam, reforçando o tema de causa e efeito e a moral subjacente da história, que o mal, por mais poderoso que pareça, inevitavelmente encontra seu limite diante da coragem e da união. O aspecto visual do desfecho também merece destaque. Mesmo após o clímax de ação intensa, o filme mantém uma estética impressionante. As pirâmides, o deserto ao amanhecer, a luz refletindo sobre os hieróglifos e artefatos. Tudo isso cria uma sensação de grandiosidade e fechamento poético. Os efeitos visuais, que poderiam facilmente se tornar superficiais, são usados para reforçar a narrativa e a emoção, tornando cada cena memorável sem perder a humanidade dos personagens. E claro, ao fechamento emocional que torna o filme realmente satisfatório para o público. A família reunida, a sensação de que o perigo foi superado e a lição de que o amor, a coragem e a união podem derrotar até as forças mais antigas e sobrenaturais, tudo isso cria uma experiência que vai além de uma simples aventura. O espectador sai não apenas entretido, mas também com uma sensação de completude, de que a história teve propósito e significado. Para mim, essa é a força de Demo Returns. Ele consegue ser grandioso e épico sem esquecer do humano, consegue equilibrar ação com emoção e aventura com reflexão. O final é um lembrete de que mesmo nos momentos mais extremos, a coragem e a humanidade são o que realmente definem os personagens e tornam a história memorável. É uma conclusão que recompensa não apenas a narrativa, mas também o investimento emocional do público ao longo de toda a saga. Em resumo, a parte mostra que o desfecho de The Moon Returns é muito mais do que apenas um final feliz de aventura. É uma celebração da coragem, da família e da conexão entre passado e presente. Ele deixa uma impressão duradoura, não apenas pelas batalhas épicas, mas pelo crescimento e pela humanidade que emergem das cinzas do caos. É esse equilíbrio que faz o filme ser lembrado, mesmo décadas depois de seu lançamento, como um dos grandes blockbusters de aventura que combinam emoção, história e entretenimento de forma memorável. Chegamos à parte, onde vamos falar sobre algo que vai além da história e da ação, o impacto que The Moon Returns teve na cultura pop, como foi recebido pelo público e pela crítica, e o legado que deixou para o gênero de aventura e filmes de ação.
Esse é o momento em que conseguimos olhar para o filme com uma perspectiva mais ampla, como um fenômeno cultural e não apenas como um entretenimento individual. Primeiro, é importante destacar que o filme chegou aos cinemas em 2001 com expectativas altíssimas. O sucesso do primeiro filme, The Moon, 1999, havia estabelecido Rick, Evelyn e toda a mitologia egípcia como favoritos do público. A sequência precisava não apenas repetir a fórmula que funcionou, mas expandir o universo de maneira convincente. E de certa forma conseguiu. Apesar de algumas críticas apontarem excesso de CGI ou cenas exageradas, o filme manteve a essência da aventura clássica: ação intensa, mistério antigo, vilões sobrenaturais e personagens carismáticos. O público, especialmente os fãs do primeiro filme, respondeu muito bem à continuidade da história. Alex O'Connell, que era apenas um bebê no primeiro filme, agora se torna uma peça-chave, trazendo um novo dinamismo para a narrativa familiar. Isso acrescenta uma camada emocional que muitas sequências de blockbuster deixam de lado: o crescimento familiar e o papel da próxima geração no enfrentamento do perigo. Esse elemento humaniza o filme e cria uma conexão mais profunda com o público, porque não é só sobre monstros e ação, é sobre pessoas enfrentando desafios juntos. Um aspecto interessante da recepção crítica é como o filme foi analisado em termos de efeitos visuais. Em 2001, o CGI estava em um ponto de evolução, mas ainda longe da perfeição que temos hoje. No entanto, The Moon Returns usou tecnologia de ponta para criar o Scorpion King, batalhas sobrenaturais e efeitos de ressurreição de forma impressionante. Muitos críticos notaram que, apesar de alguns momentos parecerem exagerados, o filme conseguia combinar efeitos visuais com narrativa de forma que o espectador ainda se sentia imerso na história, sem perder a sensação de realismo emocional. Outro ponto de impacto cultural foi a forma como o filme resgatou o fascínio pelo Egito Antigo. Embora seja uma representação claramente fantasiosa e hollywoodiana, ele despertou interesse pelo tema, pelos mitos e pela arqueologia. Muitas pessoas, após assistir ao filme, começaram a pesquisar sobre pirâmides, Scorpion King e a mitologia egípcia, mostrando que um blockbuster pode ter efeito educativo mesmo que indireto. Esse é um legado importante: misturar entretenimento e curiosidade histórica. Para mim, essa é a força de Demon Returns. Ele consegue ser grandioso e épico sem esquecer do humano, consegue equilibrar ação com emoção e aventura com reflexão. O final é um lembrete de que mesmo nos momentos mais extremos, a coragem e a humanidade são o que realmente definem os personagens e tornam a história memorável. É uma conclusão que recompensa não apenas a narrativa, mas também o investimento emocional do público ao longo de toda a saga. Em resumo, a parte mostra que o desfecho de The Moon Returns é muito mais do que apenas um final feliz de aventura. É uma celebração da coragem, da família e da conexão entre passado e presente. Ele deixa uma impressão duradoura, não apenas pelas batalhas épicas, mas pelo crescimento e pela humanidade que emergem das cinzas do caos. É esse equilíbrio que faz o filme ser lembrado, mesmo décadas depois de seu lançamento, como um dos grandes blockbusters de aventura que combinam emoção, história e entretenimento de forma memorável. Além disso, o filme consolidou a ideia de franquia para blockbusters de aventura moderna. Rick e Evelyn se tornaram personagens icônicos, e a dinâmica familiar combinada com elementos sobrenaturais serviu de inspiração para outros filmes e séries que vieram depois. A mistura de ação, humor, emoção familiar e suspense sobrenatural tornou-se um modelo que Hollywood replicou em outras produções. Também vale destacar a influência na cultura pop mais ampla. A imagem do Scorpion King, por exemplo, foi tão impactante que acabou gerando spin-offs próprios e uma linha de produtos, desde videogames até quadrinhos. Isso mostra que o filme não ficou restrito apenas às telonas. Ele se espalhou para diferentes mídias, reforçando seu impacto e a força de sua mitologia. E claro, não podemos ignorar o legado da atuação. Brendan Fraser como Rick O'Connell e Raquel Weisz como Evelyn continuaram a cativar o público,
mas também é interessante notar como Dwayne The Rock Johnson, interpretando o jovem Scorpion King, se tornou uma grande estrela a partir desse papel. Ele trouxe uma presença física e carisma que ajudaram a solidificar o personagem como memorável, mostrando que o filme também lançou carreiras e moldou o caminho de atores dentro do gênero de ação e aventura. Do ponto de vista financeiro, Demon Returns foi um sucesso. Com um orçamento estimado em cerca de 98 milhões de dólares, arrecadou mais de 430 milhões mundialmente. Isso não só garantiu a viabilidade de novas sequências, mas também mostrou que o público ainda valoriza filmes de aventura clássica com grandes produções, mesmo em um mundo cada vez mais focado em super-heróis. Por fim, o legado do filme também está em sua capacidade de equilibrar entretenimento e emoção. Apesar de cenas de ação exageradas e momentos de tensão intensa, ele nunca perde o coração humano da história, a coragem, o amor familiar, a responsabilidade e a luta contra o mal. Isso faz com que, mesmo anos depois, o filme seja lembrado com carinho, não apenas como um espetáculo visual, mas como uma história que fala de humanidade, heroísmo e aventura de forma universal. Em resumo, a parte nos mostra que Demon Returns é muito mais do que uma sequência de ação. É um filme que deixou marcas duradouras na cultura pop, inspirou curiosidade histórica, lançou carreiras e consolidou uma fórmula de aventura que ainda influencia produções hoje. É um exemplo de como blockbuster e coração podem coexistir, e é exatamente isso que torna o legado do filme tão especial. Chegamos à última parte desta jornada através de Demon Returns, e agora é hora de olhar para o filme de forma mais pessoal, refletindo sobre o que ele realmente representa para nós como público, e não apenas como espectadores de uma sequência cheia de ação e efeitos visuais. O que mais me impressiona neste filme é como ele consegue equilibrar elementos tão distintos e ainda assim fazer tudo funcionar. Temos ação intensa, batalhas sobrenaturais, perseguições em desertos escaldantes, mas também temos momentos de emoção genuína, o cuidado de Rick e Evelyn com o filho Alex, o vínculo familiar que atravessa gerações, e até os instantes em que personagens confrontam suas próprias escolhas e responsabilidades. Isso transforma o filme de um mero espetáculo visual em uma história com ressonância emocional. Uma coisa que me chamou muito a atenção ao revisitar o filme é como ele lida com o conceito de poder e legado. O Scorpion King é mais do que um vilão. Ele representa a obsessão pelo controle absoluto, a ambição sem limites e a consequência de pactos feitos por vingança. Ao mesmo tempo, Alex e seus pais nos mostram o outro lado: coragem, amor, união e sacrifício. É esse contraste que dá profundidade à narrativa. Mesmo que o filme use criaturas míticas e batalhas épicas, a essência é muito humana: lutar pelo que é certo, proteger aqueles que amamos e enfrentar os erros do passado. Além disso, o filme continua sendo um ótimo exemplo de como uma franquia pode crescer e se reinventar. Ele não apenas continua a história do primeiro filme, mas amplia o universo, introduz novos personagens, novos conflitos e novas lendas, sem perder a identidade da série. Isso é algo que nem todas as sequências conseguem fazer. Muitas acabam se perdendo em excesso de ação ou em fórmulas repetitivas. Demon Returns consegue expandir, sem perder a alma do que tornou o primeiro filme especial. Outra reflexão interessante é sobre a magia do cinema de aventura. Filmes como este nos transportam para lugares que nunca poderíamos visitar na vida real, nos fazem sentir adrenalina, medo, surpresa e até um certo encanto infantil. Há algo profundamente satisfatório em ver a coragem e a inteligência humana enfrentando o desconhecido, e isso é algo que Demon Returns faz muito bem. Ele combina a mitologia antiga com tecnologia moderna de efeitos, criando uma experiência cinematográfica que é ao mesmo tempo grandiosa e acessível. Não podemos esquecer do humor sutil, que está presente em vários momentos, principalmente nas interações de Rick com os outros personagens. Esse equilíbrio entre tensão e alívio cômico mantém o filme leve em alguns momentos, sem diminuir a gravidade da ameaça representada pelo Scorpion King e suas forças. Isso também contribui para que o filme funcione bem para diferentes públicos,
Crianças, adolescentes e adultos podem se divertir juntos, cada um percebendo algo diferente. Refletindo sobre o impacto geral, percebo que Demon Returns é muito mais do que apenas uma aventura em torno de mumificações, pirâmides e maldições. É uma história sobre legado, coragem, amor e responsabilidade. É sobre como escolhas do passado podem ecoar no presente, sobre como o poder pode corromper e sobre como o sacrifício e a união podem salvar vidas. É uma lembrança de que heróis não são apenas aqueles com força física, mas também aqueles que agem com inteligência, coração e ética. Por fim, olhando para trás, é impossível não sentir uma certa nostalgia ao assistir o filme hoje. Ele marcou uma época em que os blockbusters ainda tinham aquele charme de aventura clássica, misturando efeitos visuais inovadores para a época com histórias que tocavam o coração. Demon Returns nos lembra que cinema é, acima de tudo, uma experiência compartilhada, de tensão, de emoção e de fascínio pelo desconhecido. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, diria que Demon Returns não é apenas uma sequência que entrega ação e espetáculo. É um filme que celebra coragem, família e aventura, lembrando-nos que mesmo diante do desconhecido e do sobrenatural, o que realmente importa é como escolhemos enfrentar nossos desafios. E com essa reflexão, encerramos nossa análise completa de Demon Returns. Espero que esta jornada tenha mostrado não apenas os momentos épicos e os efeitos visuais impressionantes, mas também o coração humano que pulsa por trás da aventura, porque, no final das contas, é isso que transforma um bom blockbuster em uma experiência memorável e atemporal.